o sonho da compra do imóvel é o maior sonho do brasileiro. Saber ler em que momento o cliente está, se ele está sendo mais motivado pela razão ou mais pela emoção. Não é o que me importa, é o que importa para quem eu estou fazendo aquilo. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Eli, estamos aqui mais uma vez com o podcast Virando a Chave, oferecimento da MRV & Co. E hoje com convidados super especiais, Gustavo Greco, sócio fundador da Greco Design. Super obrigado, Gustavo. Eu que agradeço o convite. E Alexa Dufles, a nossa diretora de marketing da MRV, vem aqui abrilhantar também nosso podcast. Obrigado, Alexa. Imagina. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia. E hoje nós vamos falar sobre a jornada de compra para os clientes que estão aí na busca do seu imóvel e sempre pensando em você, corretor de imóvel, que está aí batalhando para realizar tantos sonhos bacanas dos clientes. E eu já começo aqui falando um pouco com a Alexa. Conta um pouco, na sua visão, Alexa, dessa jornada. Como é que a jornada do cliente acontece de uma forma mais fluida hoje no mercado imobiliário? Tiago, eu acho que o ponto importante da gente perceber é que essa é uma jornada de muita razão e emoção. Porque o sonho da compra do imóvel é o maior sonho do brasileiro, né? A gente sabe disso. No entanto, você precisa o tempo todo da racionalidade para saber se esse passo é um passo que eu posso dar, se está do tamanho certo, se eu estou fazendo a melhor escolha. Então, a jornada de compra, desde o momento em que a pessoa considera, será que eu já posso comprar o meu imóvel? Naquele momento é a emoção, né? O sonho, ele fala alto. Aí ela começa a pesquisar o imóvel, começa a entrar razão. Ela fala, olha, o que eu estava imaginando, talvez eu tenha os famosos trade-offs, né? Ela já começa ali a entender o que ela vai ter que abrir mão e qual que é o para conseguir fazer a conquista. Aí ela visita uma loja, ela entende um pouco mais do financiamento, a razão vem com tudo. Ela visita um decorado, a emoção volta a falar mais alto. Então é muito importante entender que a gente está falando o tempo inteiro de gente, com toda a complexidade, né, entre razão e emoção dessa jornada, para que a gente possa entender de que maneira que a gente realmente ajuda as pessoas em toda essa montanha russa a fazer o melhor movimento. E hoje a jornada mudou muito, porque o que até pouco tempo atrás acontecia 100% em loja, e a gente tem aqui o Gustavo, que sabe falar da mágica, né, Gustavo, dessa jornada de loja, isso hoje está muito compartilhado em vários meios, é multimeios. A pessoa começa visitando um site, e aí ela vai no Reclame Aqui saber se está tudo bem com a registração daquela empresa, e ela vai na rede social ver o que os clientes estão falando, aí ela visita a loja, aí ela conversa com outro cliente. Então, esse consumidor que compra o imóvel, mesmo ele fechando a compra com o corretor, ter o valor do corretor, né, o olho no olho, a confiança, a narrativa próxima, ele já é um consumidor mais independente do ponto de vista dessa pesquisa ampla nessa jornada de compra. Mas eu acho que você trouxe, é muito bacana como vai gerando esse clima de confiança, né? Sim. O quanto o cliente vai estabelecendo um vínculo, e aí, claro, você trouxe o ponto da momentos de razão e momentos de emoção. E acho que para o corretor que está nos ouvindo, já é um primeiro insight legal, é saber ler em que momento o cliente está, se ele está sendo mais motivado pela razão ou mais pela emoção. E aí eu vou no Gustavo, como o design ajuda, principalmente porque o design impacta muito na emoção. Como o design traz esse impacto real na emoção das pessoas? Bom, acho que eu vou pegar um pouco da fala de cada um aqui. Acho que você começou, Thiago, falando da questão do sonho, né? É o que é vendido ali. Talvez o maior sonho da grande maioria das pessoas é a casa própria. E como que essa casa, de um tempo para cá, pós-pandemia, se tornou algo mais importante ainda do que era anteriormente, né? Então, acho que vender sonho é uma coisa muito complexa e muito séria. E a Alexa falou um ponto que acho que a grande maioria da bibliografia em torno dessas questões de decisão fala que toda escolha é emocional, que não existe escolha racional. Claro que ela falou muito na questão de um planejamento, aí é um momento racional, né? Tenho grana para isso ou não, mas o momento da escolha, ele é puramente emocional. Então, como que o design pode... E outra palavra que vocês usaram, que é confiança, né? Você falou, vai lá, vê se a empresa é confiável.
a base de qualquer relação com marca é confiança, porque marca é promessa, e promessa tem que ser cumprida, né? Então, se a gente for resumir a marca em uma frase, engraçado que eu estava vindo para cá hoje, tocou uma música do Caetano na minha lista aleatória do Spotify, que é Tua Presença, não sei se vocês sabem qual que é, que fala que é manter sempre teso o arco da promessa. Parece que eu tinha que ouvir aquilo para falar isso aqui agora. Esse é o papel da marca, é tipo manter esse momento da relação com todo o simbólico que eu tenho com aquela instituição teso, né? É vivo, intenso, presente. Não sei se vocês já ouviram falar agora, eu esqueci a troca das sílabas, mas tem um termo agora que é uma alteração das sílabas da palavra déjà vu, que é aquela sensação de que eu já tinha vivido aquilo sem ter vivido. Eles estão usando um outro termo, vu-já-dê ou devu-já, não sei especificamente, que é o contrário, é como que eu consigo ter uma outra experiência com algo que eu já vivi. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque eu acho que o trabalho do design é esse, é fazer com que a cada vez que eu tenho uma experiência com aquela marca, por mais que eu já tenha tido anteriormente, eu tenho uma outra experiência, uma outra sensação que vai fazer com que as emoções e sentimentos que eu tenho em torno daquilo sejam acionados e a minha escolha seja feita. Isso é tão Foi complexo, não? Não, super. Isso é tão interessante pensando em diferencial de experiência, porque a compra do imóvel, normalmente a pessoa compra um imóvel, né, ao longo da vida, dois, esse público nosso, né, Thiago, esse é o nosso target. Mas quando a gente fala, essa experiência eu nunca vi, porque certamente ele vai visitar a nossa loja, vai visitar a loja de um concorrente nosso, e se ele tem a oportunidade de falar, nossa, mas isso aqui eu estou vivendo tão diferente, mesmo que seja a primeira compra, ela cria uma experiência. E aí, Alexia, pensando nisso, e a gente, acho que o Gustavo foi super feliz na acessibilidade de como a confiança e o momento racional vai transformando um vínculo para o emocional gerar decisão, né? Exatamente. E você falou muito do corporativo, da marca que está por trás. Mas é muito legal também, e principalmente voltando para o nosso público aqui, o corretor, é como o corretor é uma marca. Porque esse profissional é autônomo. E ele é um profissional que está ali representando o imóvel, a relação com aquele consumidor. Então, o fundamental dentro do que você trouxe agora é como ele gera essa confiança dele com o cliente para transformar aquele momento numa emoção mais forte. Como ele ali é um agente capaz de fazer com que a pessoa tome a decisão no momento certo. E né? eu acho que isso é muito bacana. E aí eu volto para você. Como é que essa experiência é desenhada? Bom, eu acho que o papel do design é exatamente fazer com que a Alexia vai poder falar melhor sobre cada etapa desse processo de venda, mas o nosso papel é fazer com que isso seja fluido, né? Quer dizer, a pessoa passa por aquilo de uma maneira muito natural e, principalmente, é um assunto muito discutido também pós-pandemia, acho que eu vou falar isso algumas vezes, a gente foi, então, todo mundo para dentro de casa, foi tolhido ali de relações físicas, contato. Então, uma coisa que está sendo muito discutida é como que a gente pode estimular o multissensorial nesse processo. Assim. Então, as pessoas agora elas querem tocar, elas querem... a gente tem lá a nossa materialteca, né? Sim. Que mostra para as pessoas que aquilo é daquele jeito mesmo, que o material que vai ser colocado no piso é esse, que isso é muito importante atualmente. E uma outra coisa obviamente, isso nem é novidade nenhuma, a gente vive em um momento em que físico e digital se misturam. Não tem o físico e o digital. A gente está o tempo inteiro alternando. Então, como também que por meio do design a gente consegue fazer isso muito sensorial, e lembrando que a gente tem 5 sentidos, aí vou voltar na música, porque a música também fala, a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. Então é o tato, olfato, paladar, visão, né? Tipo, como que essa marca entra em todos os sentidos e como que a gente consegue fazer com que o digital seja unido a essa questão do físico para fazer essa experiência fluida e, obviamente, chegar ao objetivo dos dois, né? Porque para um é vender e para o outro é comprar, né? Claro. A pessoa quer comprar. E você sabe que eu acho que o corretor, se ele ficar menos interessado na venda e mais interessado na compra, ele vai fazer uma jornada para o cliente muito mais legal. Exatamente. E aí, até falando um pouco desse multissensorial,
tem um estudo feito que é muito interessante, que quando todos os sentidos são estimulados ao mesmo tempo, a sua relação com aquele objeto é quase devocional. Se a gente parar para pensar, quem faz isso muito bem são as religiões, né? Em qualquer cerimônia, independente de qual seja a sua fé, você vai ter a música, algo na boca, o tato com as pessoas, a visão daquilo acontecendo, o som, né? Então, assim, porque elas entenderam muito cedo de que quando vários sentidos são estimulados ao mesmo tempo, a relação com o objeto é devocional. E mais que isso, quanto mais sentidos são estimulados numa experiência de marca, mais memorável ela será. E memória, lembrança, é uma palavra também fundamental na construção de marca. Porque se eu lembro que eu confio, volta na fala da Alexia, e a minha decisão é imediata, né? No meio daquelas opções que eu tenho, em um mundo cada vez mais repleto de ofertas. Né? E aí eu acho que é muito bacana, e para você, corretor, que está nos vendo aqui, o papo está bem filosófico, mas é super interessante. Não, tá. Porque a gente está falando de sentidos, e a importância que os sentidos têm na decisão do cliente que está lá com você, corretor, ou que está começando a prospectar a realização do sonho, a importância de você ter essa atenção a esse ponto. E aí a gente vai fazer um exercício aqui, do nada, a gente não planejou, mas eu vou para a Alexa aqui. Vamos lá, Alexa. No exercício de um corretor, você como corretor, o que como ele pode explorar os 5 sentidos nessa jornada de compra? Bom, vamos lá, Gustavo, você acha? Eu ajudo a Alexa, o Gustavo me ajuda. A gente é amigo. Eu quero voltar, vou responder sua pergunta, quero voltar na história menos preocupado em vender e mais preocupado com a compra, né? Que é colocar atenção no outro, no sonho do outro. E aí eu conecto na jornada, porque eu fico pensando sobre fluidez no processo de compra. A gente fica do lado de cá pensando qual que é a melhor imagem, qual que é o melhor texto, para a gente conseguir gerar o lead. Nós não vamos falar de lead aqui, nós estamos falando de jornada. E aí a gente gerou aquele lead. Quando a gente entrega para o corretor, eu fico imaginando... A melhor pergunta que ele poderia fazer para o cliente é assim, o que te encantou nesse imóvel? Sem dúvida. Porque se eu falo assim, olha, eu recebi o que te encantou nesse imóvel? Eu estou abrindo uma avenida de possibilidades. Olha, foi a área de lazer, porque eu tenho filhos, e aí ter ali uma área de lazer, ter uma piscina e tal, vai fazer muito sentido para a minha vida. Eu já começo a entender, nesses 5 sentidos, tudo que eu vou poder dizer para ele, se vai ser o frescor da varanda, se vai ser a sensação do mergulho na piscina no final de semana. E como que você pode mostrar isso de alguma maneira naquela experiência? Sem dúvida, sem dúvida. A questão do sol, que é uma coisa que a gente tem falado muito no nosso projeto. Assim. Como que eu vou mostrar como que é a insolação daquele apartamento ao longo do dia, fisicamente, para ele não ter que imaginar como que isso acontece, sim ter uma experiência sensorial ali de que o sol nasce aqui, termina aqui, sua sala vai estar... Então, pode ser usado de ferramentas, você trouxe muito do físico e digital. Exato, de ambos, né? Como você planeja esse sentido, seja no físico, nos argumentos ou no que você tem de suporte físico ou no que você tem de suporte digital. Como é que você conduz isso para uma experiência bacana dentro da jornada. Exatamente. E tem os estímulos do momento mesmo, um bom café... Claro, o biscoito que vem acompanhado do cheiro da casa, que é o cheiro da casa, né? Como que isso tudo é estimulado. Vou falar uma coisa, a Alex está me dando vários ganchos bons aqui. De uma outra coisa que eu ontem dei uma estudadinha para vir para cá hoje. A gente é assinante de um portal de tendências, o maior portal de tendência e comportamento do mundo, que chama WGSN. E eles, uma coisa que eu achei muito legal, que eles falam muito de sentimentos futuros, assim. Eles fazem exatamente esse entendimento do que a gente está vivendo atualmente e o que a gente vai esperar da grande maioria das pessoas em termos de sentimento no ano que vem. E a Alexia usou a palavra que eles descrevem como talvez uma dos maiores antídotos do que a gente vem passando. A gente passou ali por um momento de... todo mundo vai para casa, falei, né? Fica recluso, então esse momento de isolamento. A gente vive um momento de excesso de estímulos, né? Então... Antes a gente tinha uma tarefa, ela acabava e ponto. Agora, depois da tarefa, tem outra tarefa e outra tarefa, né? E o que eles colocam como um dos antídotos para isso, principalmente da relação
com o tempo, né? Hoje é terça ou quarta, a gente nunca lembra direito, a gente está sentindo muito isso, porque o sentimento do tempo é muito acelerado. Um dos antídotos que eles colocam como uma solução para 2024 é o encantamento, que você usou esse termo aí. Por quê? Quando a gente está diante de algo que nos encanta, a gente se sente menor, não é? Aquilo é tão grande que a gente se sente menor. Isso traz para a gente, ao mesmo tempo, uma relação com o tempo diferente. Quantas vezes a gente não fala, eu fiquei tão encantado que o tempo até parou. Então, eles estão colocando, e isso é legal para quem está nos ouvindo, essa questão do encantamento, e isso pode ser, não é nada... um pôr do sol é um momento de encantamento, não é nada que exige um investimento milionário, né? Como que essa relação do encantamento nas experiências de marca vai ser um antídoto que traz essa sensação de uma relação melhor consigo e com o tempo, fazendo com que o tempo pare. Então, acho que buscar por experiências que tragam esse encantamento, e eu detesto palavras que caem, as pessoas usam tanto que é preciso encantar o cliente. Tá, mas eu ia falar uma palavra, né? O que é isso? Então, é importante a gente... esse termo tem norteado muito todas as minhas escolhas de design nesse legal, né? Assim. E eu acho que na nossa jornada, o decorado, ele... Super. E uma vez eu tive a oportunidade de assistir um atendimento de um corretor, que eu falei, o atendimento começou com a cliente trazendo toda a coisa da razão. Nossa, mas essa parcela, vou colocar aqui, sei lá, R$1.000. Essa parcela, R$1.000, meu orçamento, é muito, aquela coisa da conta. E ele levou o cliente para o decorado. E ela ficou maravilhada ali, né, com o que poderia ser o quarto. E aí, mas olha o corretor, né? Aí ele falou assim, e aí, vale 1.000 todo mês? Vale 1.000? Vale. Vale mais do que 1.000. Porque caro é o que não vale, né? Acho que esse caro é o ponto. É o que não vale. E aí eu acho que o ponto que a gente traz aqui muito, Gustavo, é a importância que você pode chegar no decorado e fazer esse encantamento. Mas ele é uma soma de tijolinhos que você vai botando ao longo de toda a jornada. Sempre vai ter uma objeção. E a gente trata muito isso com todo corretor. O corretor, ele é acostumado ou forjado a tratar objeções. Mas tratar objeções trazendo uma solução ou trazendo encantamento, que eu acho que você traz aqui. Uma coisa é você responder a objeção, a outra é você dar a volta na objeção, voltando para como você vai encantar o cliente. Eu acho que esse é talvez o norte da jornada que a gente está fazendo. E aí, Alexia, voltando um pouco para você, como isso acontece nas lojas? Porque eu acho que a loja, é muito legal que o cliente hoje ele está pesquisando muito, ele tem muito acesso. A informação está disponível por todos os lados. Muita informação boa e muita informação ruim. E é lá na loja que ela começa a ficar mais clara e a importância disso dentro dessa jornada. É interessante porque a gente tem diversos perfis, né? E aí eu acho que o papel da loja, ele tem uma relevância em medidas diferentes dependendo do perfil. Então, se você pega um consumidor mais abstrato, que é a experiência do site, a experiência do atendimento à distância, o folderzinho que ele recebeu no digital, aquilo já gerou o encantamento. Talvez a experiência de loja tenha uma relevância, mas menos, porque aquilo ali já trouxe para ele o encantamento. Você tem um outro cliente que eventualmente, ele é mais concreto, aí eu vou para o concreto mesmo de obra, ele precisa ver o terreno. Na jornada, eu quero ver o terreno, eu quero ver o prédio subindo, eu quero ver isso acontecendo. Essa experiência de visita à obra para ele é o ponto que vira. Por isso que é legal a gente conhecer com quem que a gente está falando, né? E o cliente que a experiência de loja, realmente eu cheguei e aí eu acho que a experiência de loja, ela combina bem experiência de produto com a experiência de marca, né? Que é sempre o nosso desafio aqui de marketing, né? Como é que eu equilibro bem produto e marca. Na medida em que eu chego à loja e eu tenho as questões da identidade visual combinando com tudo que eu já passei, eu não cheguei num lugar diferente. Então, às vezes, a gente é do marketing, a gente fica parecendo chato, porque alguém teve uma criatividade, né, de pendurar um quadro e a gente fala, isso gente, a marca em loja, ela é cor, né? O que a gente está trazendo de cor.
ela é conteúdo, Isso. ela é forma, isso tudo comunica. E isso tudo vai ajudando no processo de confiar naquela marca, porque ela é consistente. Toda vez que eu encontro com essa marca, ela tem uma consistência na forma que ela fala comigo, na forma que ela graficamente representa. Ela não tem um splash com balão de promoção uma hora e outra hora ela tá super clássica. Exato. Tocando... Qual é o tom, né? Quem é essa marca? Porque marcas são como pessoas. Eu quero saber, quando eu encontrar com o aí. Thiago, Exato. qual que é a personalidade dessa marca para eu lidar com ela. Então, ela precisa ter consistência. Então, eu acho que esse desafio de loja, e aí tem a ver, né, Thiago, falando para o corretor, a forma que o corretor se veste, a forma que o corretor se comporta, a forma que o corretor é capaz de equilibrar a objetividade com uma gentileza, às vezes, que despende um pouco mais de tempo na relação com aquele cliente, entendendo qual que é essa avenida que fez o cliente trazer aqui, qual que é a urgência, o que encantou na peça, o que encantou no empreendimento, qual que é a sensação que ele está te transmitindo nesse momento em que a gente está tendo a oportunidade de estar perto um do outro. Está na hora de eu forçar a barra e falar com ele, decide agora? Sim. Ou, eventualmente, se eu disser, vai, pensa e volta aqui, eu não vou estar sendo muito mais empático com aquela coisa. E aí, nesse momento, depois eu vou levando pílulas para ele de encantamento e o cara volta para mim. E eu já assisti depoimentos de corretores que fazem isso muito bem e eles falam, Alexia, eu tenho certeza que alguns clientes, eu vendi para eles, eles compraram de mim, mas eles fecharam a venda com outro. Porque eu fiz isso tudo. Eu atendi super bem, eu entendi o que encantou no produto, eu fui no decorado e eu capturei com a maior potência aquele momento do encantamento. E o cliente voltou. E aí ele estava lá no tempo de maturação, porque a decisão de compra ela é longa, ela não é... ela não é, né, de um apartamento impulsiva. E aí ele voltou, na hora que ele voltou, ele fechou a compra com o outro, foi lá e tirou o pedido. Então, o que você pode fazer para sofrer menos isso? Né, na gestão da sua carteira, na gestão do relacionamento com esse cliente, que a gente já sabe, não é uma novidade, que a jornada de compra ela é um pouco mais longa. Então, eu acho que a gente tem muitos elementos. Eu me lembro também de um outro corretor que me disse, me ajuda com a engenharia a conseguir visitar mais quando o empreendimento está quase pronto. Olha, hoje a gente tem um programa para isso, né, Thiago? O que ele está vendendo mesmo. O que ele está vendendo. E as pessoas se encantando, Gustavo, com a sinalização do empreendimento, porque aquilo comunica, se tem cuidado. Quando a gente pega pesquisa, um cliente, uma vez numa pesquisa, falou, eu achei que essa marca, a gente pesquisando marcas no mercado, quando eu cheguei no jardim, a luz do jardim, quando eu fui visitada, estava queimada. Eles não foram cuidadosos. Então, o cuidado com a unha da corretora é real. O cuidado no atendimento, o cuidado ao servir e tal, o cuidado ao ouvir com vontade, né? Essa escuta ativa, isso tudo é experiência de loja. A experiência de loja, ela é marca, mas ela é humana. Né? Esse eu acho que eu ia por aí. E acho que o ponto é como o corretor se prepara para isso. Porque hoje, muitas vezes, o corretor novo, ele não sabe de tudo isso. Sim. E aí a gente está aqui nesse papel de educar, trazer conhecimento para todos eles e facilitar esse processo de aprendizado, que é muito bacana, mas importante que ele também identifique essa oportunidade, como ele vai construir o papel dele na jornada do cliente, porque ele é a pessoa que está ali para trazer toda essa condução desse processo. E se ele não tiver esse cuidado que você está trazendo da unha, do sensorial do café que você trouxe, Gustavo, de levar o cliente no momento correto, no decorado, de fazer a pergunta correta, é planejar. Acho que o ponto é, a gente fala muito da emoção, mas se você não tiver a razão no preparação de como você vai conduzir essa jornada, talvez você não consiga extrair a melhor emoção do cliente no processo, né? E eu acho que o nosso é facilitar, né, Thiago? Já que a gente tem tanto acesso à pesquisa, a gente tem tanto acesso aos gatilhos emocionais e tal, de que maneira que eu coloco essa recepção da loja de uma forma que gera um encantamento, que a gente cria jornada para contar a história da marca, que a gente proporciona um material que facilita ali a narrativa dele para a venda do produto, que a gente constrói o decorado de uma maneira que, no caminho do decorrer da loja, a hora que ele chegou no decorado é um momento melhor. Então, eu acho que o nosso aqui, institucionalmente, corporativamente, é usar de todos os instrumentos de conhecimento ao longo de 40 anos e mais todas as pesquisas para a gente ajudar o corretor nessa quase uma visita guiada.
Ô, Gustavão, e como é que você, você tem anos de experiência de desenho, de jornada e de impacto do design o que você vê de dicas, até pensando no corretor, na hora de desenhar o impacto dele, pensando ele como a marca que está ali à frente daquele cliente? Acho que um exercício sempre bom da gente fazer, Alex falou um pouco disso, né? O cara indo até a obra para entender o que ele realmente está vendendo. Mas um exercício na jornada é você fazer a jornada como se você estivesse comprando o seu apartamento, né? O que você gostaria de ouvir, de ver, como você gostaria de passar por cada... É sempre isso, porque eu falo isso, o design é feito por pessoas, mas principalmente para pessoas. Então, quando a gente está fazendo um projeto de design, não é o que me importa, é o que importa para quem eu estou fazendo aquilo. Isso é muito legal. E não necessariamente só a marca para quem eu estou fazendo, mas para quem a marca trabalha, né? Quem Sem é dúvida. o público, o usuário daquela marca. Então, eu acho que um exercício simples é isso, assim, é calçar os sapatos de quem vai fazer aquele trajeto, né? E não é fácil, né? Quando Não é fácil. pensa a pessoa tentando botar, normalmente sempre tem um viés, né? Sempre. Você traz os seus vieses para... Mas o que faz das relações mais interessantes, né? Se todo mundo fosse Sem igual, dúvida, tava sem bom. Então, dúvida. assim, isso que a Alexa falou também, saber ouvir, né? Isso é fundamental em um projeto de design. E isso é fundamental em qualquer tipo de relação, porque a gente consegue ali, numa escuta atenta, pegar até nuances da fala, da postura, que vão nos fazer levar para um outro lugar, né? Às vezes você está vendo que a pessoa está muito tensa com a questão financeira, que geralmente, eu acredito que seja o que Claro. leva a história para um outro lugar, igual esse corredor foi perspicaz, assim. Vou mostrar para ele que não é, ou para ela, né? Que não é só a questão da grana. Olha o que ela pode ter, né? Ali, o decorado, realmente, eu fiz algumas visitas no projeto que a gente está fazendo juntos. E quando a gente entra no decorado, a gente sai completamente da experiência da loja e vive ali por alguns momentos a casa pronta. Sem Olha dúvida. o tanto que isso é... Porque outra coisa que dá é a ansiedade. Quanto tempo que eu vou ter que esperar? Tudo bem, chegamos no valor, o tempo de obra, mas ainda vou ter que esperar quanto tempo, geralmente, até a pessoa... 2 anos, né, Thiago? 2 anos. Pensa, né? E na hora que você vê o decorado, mais uma vez, do tempo, né? A gente encurta aquele tempo em 2 anos. Você já começa a viver o seu sonho, né? Exato, eu já vou, Eu acho que isso pelo é menos muito por um bacana. momento, viver o que eu terei daqui a 2 anos. né? Agora, uma coisa que eu acho que é interessante também é assim, vamos imaginar que você não tenha o decorado para poder fazer esse processo, né, do ponto que eu concordo, que é da experiência, é o que mais materializa e o que encurta. Mas você não tem um decorado, eventualmente, na sua loja. De que maneira que a gente continua fazendo essa jornada do cliente ser encantadora e ajudando no processo de convencimento? Então, poxa, se a gente entende que localização para todo mundo que compra um imóvel é importante, o que eu posso dizer que vai ser morar naquela região? Olha, o que você tem aqui no bairro? Olha como é que a sua vida vai ficar facilitada. Lógico. Tanto em termos de mobilidade, porque aquilo ele já conhece, você está trazendo, né? Olha, você vai morar perto de uma grande rede de supermercados, você tem um comércio local aqui que vai atender todas as suas necessidades, você tem uma região aqui que tem um parque e que seus filhos vão poder ir ao parque e tal. Então, se você exercitar o que a pessoa já tem como referência do que é uma boa qualidade de vivenciar, né? De viver, de vivenciar na ausência de um decorado, entendendo o que foi que te trouxe, né? De novo eu volto na avenida, né? O que te encantou nesse imóvel? Porque ali você vai ter dica. Claro. E ali você vai poder começar a construir num lugar onde a pessoa já reconhece como uma boa qualidade de viver, mais ou menos uma experiência do que é projetar viver no apartamento. Não, e fora que também tem possibilidades virtuais de se fazer isso. Virtual, Lógico. sem Acho que esse é o ponto. É como tem muita informação disponível em todo o mercado imobiliário. Sim. Seja no segmento que a gente está, econômico, seja no média renda, no alta renda, no luxo. Cada empreendimento tem uma quantidade de estímulos diferentes e muito, muito amplos e muito vastos.
o ponto principal é como o corretor estuda. Como ele entende aonde ele vai impactar e como ele vai utilizar, de que artifício ele vai usar, de que informação ele vai colocar, e como ele vai fazer o gancho fundamental. E acho que esse é o ponto principal. Vocês estão trazendo aqui coisas super legais. A gente falou sobre encantamento, a gente falou da importância de, no encantamento, estar os 5 sentidos, de como você conecta 4 sentidos, como é que você conecta isso tudo nesse processo. Então, acho que se o corretor não se apegar nisso e planejar essa jornada e estruturar e estudar, você falou muito de estudar, né, Gustavo? Pense como você vai trazer isso para dentro da sua experiência, desenhe essa experiência. A gente falou muito disso antes, né? Tipo, a diferença de quem se prepara para estar ali ou não. Sim. Acho que esse é um ponto também de dica que você tinha falado legal, anteriormente. Assim, se prepara para aquilo, né? Se prepara para o que você está vendendo, para quem você está recebendo, principalmente se é uma volta dessa pessoa para uma conversa, você já entendeu muito a respeito dela, né? Então, acho que é sempre legal colocar isso. A gente estava, só porque me veio uma coisa à cabeça, a gente estava falando da questão do virtual, né? Outra coisa que a gente vai ver muito presente daqui a um tempo é o uso de ferramentas de inteligência artificial. Claro que com todas as ressalvas que a gente tem que fazer, legais, éticas, né? É uma coisa nova, com muitos riscos, né? Da questão do tanto de emprego que isso pode... desemprego que isso pode causar, mas vamos focar no lado bom da história, né? A gente vai ter um instrumento que a gente fala muito também de experiências boas, passam muito por uma questão de personificação, né? Toda vez que a gente vê nossa inicial escrita já é mais legal, né? Tem GG escrito ali no que me deram e tal, não sei o quê. Então, essa coisa da personificação também é algo, que legal, na medida do possível, sempre muito importante. E no mercado de imóveis super valorizado, né? Pois é. Quando o cliente tem a Outro oportunidade... item que a gente não tinha falado ainda. Então, a gente vai ver, em pouco tempo, o uso desses instrumentos de inteligência artificial permitindo com que as pessoas se expressem ali em alguns segundos para você que está me vendendo alguma coisa, como seria a minha casa dos sonhos. Olha como que isso é interessante. Muito legal. Com isso, e com o uso dessas... munindo essa inteligência de algumas informações, vamos colocar aqui, eu comprando, a Alexa vendendo. A Alexa também vai conseguir fazer uma jornada, depois que ela já me conheceu um pouco e muniu aquilo de algumas informações, uma jornada só minha. Às vezes eu sou um cara que não... E eu sou essa pessoa. Não tenho muita paciência para ficar falando na minha cabeça. Então, assim, já entendi isso, pula essa etapa e a gente vai por um outro caminho. O percurso existe, mas ele não é igual para todo mundo. Isso é outra coisa importante. Isso é super importante. E não é linear. Fica ali cumprindo, porque eu tenho que fazer isso 20 minutos. Não. Às vezes essa pessoa tem que ficar ali 2 minutos. Isso que você trouxe. E não é linear. Olha só, não é linear, né? Assim, eu visitei o decorado, então agora eu fecho que eu encantei. Não. Pode ser que um seja esse momento, outro não tá nem aí para aquilo. Não é linear. Porque existem pessoas que estão preocupadas no valor do imóvel no futuro. Um Por quanto eu vou vender isso? Então, assim, a gente tem que sacar ali o que é o que gancho, realmente pega. Exatamente. O encantamento pode ser mais dinheiro no bolso para ele. Agora, Alexa, deixa eu pegar o que você trouxe. Então, a gente fala, a jornada não é linear. Sim. O que isso significa? Que eu acho que isso é legal trazer aqui, porque realmente, muitas vezes o corretor está muito ansioso em fazer negócio. Já financiei, já mostrei o financiamento, já mostrei o decorado, agora assina fecha, aqui, vamos embora. Ou vaza. E eu acho que esse é o ponto importante de você trazer nesse novo mundo que a gente está vivendo e de uma experiência, encantamento mais importante. O que significa uma jornada não linear? Eu vou tentar trazer... De uma forma simples. De uma forma simples. Vamos lá, a gente vai comprar um carro. E aí eu entrei numa concessionária e a pessoa me falou tudo sobre aquele carro. E ela me falou tudo sobre aquele carro, as características que o carro tem, não sei o quê. Aí eu fiz o test drive, dei uma voltinha no quarteirão e tal, eu já sei quanto o carro custa, eu deveria comprar. Só que não. Eu quero voltar para casa, eu quero perguntar para quem tem um carro se ele é econômico. Está consumindo muita gasolina? E aí a gente entende no nosso mercado a importância da indicação de um cliente indicar o outro, é a jornada de atalho. Porque ele falou, poxa, olha, comprei com o MRV, deu tudo certo e tal.
Eu quero saber se quando eu for para assistência técnica, se tem peça, ou se o meu carro vai ficar parado lá muito tempo. Então, quando a gente transfere isso para a MRV, e a gente fala, poxa, uma marca como a MRV, que é a maior da América Latina, né? Que é confiável, que tem acesso aos melhores fornecedores, independente de ser uma construção de preço médio bom, né? Eu consigo colocar ali o que tem de melhor no mercado de construção, que eu faço de para assistência técnica. Será que não está na hora desse cliente que foi embora da loja depois de fazer o test drive, depois de saber tudo, de eu ligar para ele e trazer outros atributos que talvez possam estar nesse processo de decisão dele, né, que não é linear? Olha, quero te falar um pouco sobre assistência técnica da MRV. Quero te dizer da satisfação dos nossos clientes. Você quer falar com outro cliente que comprou um apartamento nesse mesmo? Como é que tem sido a experiência dele? Então, quando a gente fala linear, é porque muitas vezes a gente cria uma lógica e a gente fala, visitou o site, escolheu o empreendimento, financiou, visitou decorado, agora tem que fechar. Mas não, ele volta para casa querendo saber. Eu fiz a comparação com o carro, porque eu acho que todo mundo fica fácil de entender. Sim. É isso que acontece. Então, o não linear é entender que quando ele volta para casa, volta a razão, que a decisão de compra, achei esse o ponto mais que eu levaria, se eu fosse corretor, assim, toda decisão é uma decisão emocional. De que forma que eu torno essa segurança emocional de que eu vou ter uma experiência maravilhosa, incrível, porque o que a gente sabe? Que quando a pessoa conquista o imóvel, quando ela compra um AP, melhora a confiança dela na vida, melhora a autoestima, melhora a relação dela com os familiares, porque traz uma camada de admiração, inspira outras pessoas, o que acaba sendo incrível, porque, poxa, ele é como eu, né? Ele é como eu, ele passa as mesmas dificuldades que eu passo, então ele conquistou. Como é que eu consigo me inspirar na história do Gustavo e conquistar também? Então, acho que você gera uma corrente muito positiva de desenvolvimento, de otimismo, de conquista e tal. Então, a compra do imóvel, quando a gente leva para esse lugar da emoção, ela amplia muito essa possibilidade, que não é linear. Claro. Olha a quantidade de coisas que a gente está falando que se conectam numa decisão dessa. Exatamente. E o né? que me importa não necessariamente é o que vai te importar. Você falou de carro, uma amiga minha outro dia falou que comprou o carro dela porque tem uma lagartixa no capô, assim, em relevo, e ela ficou apaixonada pela lagartixa. Foi o que motivou ela. Quer dizer, ela não pensou no motor, claro que ela pensou, mas estou falando assim, o final, o argumento final foi esse. E você falou de uma coisa que é legal a gente citar também, a compra da casa, a gente está... Você falou que eu estou filosofando muito, fiquei preocupado, mas eu vou filosofar mais. Nada. A compra da casa é algo que traz à tona sentimentos primitivos dentro da gente. Legal. Se a gente parar para pensar, a nossa existência tornou-se possível em um mundo lá atrás, né? Hostil, ainda o mundo é hostil, mas estou dizendo assim, nós somos seres frágeis diante da potência da natureza, né? Imagina a gente lá atrás diante de um tigre dente de sabre, né? Então, assim, o abrigo, a casa, o lugar que eu dormia com segurança, é algo que traz à tona sentimentos do início da existência da humanidade no mundo. Então, assim, a gente está lidando com algo muito forte, muito importante e que é comum a todos. Isso é comum a todos. Por mais que a jornada seja diferente, a sensação de ter um lugar para chamar de meu e eu dormir ali com segurança é algo muito primitivo, assim, e toda vez que a gente está lidando... é muito verdadeiro nos dias de hoje, né? Toda vez que a gente está lidando com isso, a gente tem elementos comuns de a conexão, todos nós, que conecta todo aquilo ali. E a vida, e o que a gente vê, acho que é super verdade, acho que não é todo dia que a gente tem pessoas super inteligentes para nos inspirar aqui, e acho que é muito bacana você trazer isso, porque ele é muito verdadeiro nos dias de hoje. Então, quando você vê a motivação que as pessoas compram o seu imóvel, ela muitas vezes passa por buscar um lugar seguro. Sim. Muitas Alex, vezes... você falou disso, é ir trabalhar melhor amanhã. É ter pessoas parecidas comigo, vivendo num senso de comunidade,
E isso acontece de verdade depois. Então, isso é muito bacana. Mas, gente, pô, o papo tá espetacular, adorei demais. E eu queria trazer um pouco das mensagens finais de vocês, mas começando um pouco com você, Gustavo, acho que assim, você trouxe muito dessa, do quanto a emoção é tão verdadeira. Hoje, todo dia a gente está inundado de informação. E essa informação, ela nos leva um pouco para caminhos errados de vez em quando. Sim. Como é que pensando um pouco menos no corretor, ou pensando até no corretor e como ele percebe isso no cliente, como é que ele se prepara para trabalhar essas frustrações geradas nessa jornada? Porque a jornada ela é muito motivada, a gente falou de muita coisa legal, de emoção, de sentidos, mas a gente não falou de frustração. E uma jornada frustrada, ela muitas vezes é muito difícil de dar uma volta. Dar a volta, né? E aí eu queria ouvir um pouco dessa sua experiência. Pergunta, né? Como que a gente lida com a frustração em função do quê? Me dá um exemplo. Não, em função de uma informação que ele recebeu errada, de uma informação que ele chega... tô achando, eu quero um apartamento, mas não cabe no meu bolso. Eu pensei que era com varanda, mas não tem varanda. E aí, como é que ele lida com essa frustração dentro do desenho de uma experiência? Porque você é o cara da experiência, como é que ele reage? Como é que ele respira? Eu sempre tento falar nesses momentos de frustração. A gente passa, acho que saber viver e saber lidar com a frustração. Eu acho que é o que a Alexia falou muito, assim, o que a gente pode mostrar no lugar de, né? Já que eu não tenho isso, eu tenho aquilo. Já que eu não tenho decorado, eu sei falar do bairro. Já que eu não tenho a varanda, eu de repente tenho um quarto mais amplo, eu tenho um acabamento que ele não esperava, ou eu posso dar... Piscina, que rola, não rola? Tipo assim, eu te ofereço como um adicional da... Super. Então, tentar entender isso, o que adicional é mais legal do que eu estou deixando de levar, né? E a compra é o trade-off que a gente falou, né? A pessoa abre mão disso para ter isso, abre mão Isso. em todas as camadas, em todas as rendas, as pessoas estão sempre abrindo mão de uma coisa pra ter Isso é vivendo. outra. Isso é viver. Abro mão disso para ter aquilo. E o quanto isso é importante, Alexia, para terminar aqui, você falou lá no início de trade-offs, a gente foi para um outro caminho aqui da jornada, e a gente não aprofundou nesse trade-off. O quanto isso é relevante no momento da decisão? Tá. Deixa eu falar um pouco mais do trade-off de um jeito simples. O trade-off é assim, ó, o que eu sonho... O que é o trade-off? O que eu sonho, qual é o meu sonho, o que eu posso, assim, o que eu encontro como opção e o que eu posso. Então, são 3 camadas, o sonho, o que eu achei e o que eu posso. Então, em cada um desses, as pessoas vão fazendo esse exercício de abrir mão. Agora, quando a gente entende o que é o mais forte, o que está por trás dessa decisão do sonho, é o abrigo, é a conquista, é o lugar de segurança, é ter a família reunida, é saber que pode vir aí uma crise grande, mas eu tenho a minha casa, eu tenho o meu lugar de morar. Então, qual que é o pano de fundo que, independente daquilo que eu estou abrindo mão, ele é o que está engajando para o sonho. Eu acho que esse é o lugar, e aí eu volto na emoção, porque eu acho que enquanto a gente insistir em racionalizar demais a jornada, a gente vai demorar mais a ajudar o cliente a realizar o sonho, né? Porque é óbvio que importa a parcela, é óbvio que importa os juros de obra, é óbvio que importa que vai caber no bolso e tal, mas esse lugar é um lugar difícil de fazer mover. É um lugar difícil de fazer mover. O que vai mover é o sonho. Então, eu diria que na jornada, assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem, é essa: interesse-se menos por vender, interesse mais pela compra, né? Assim, o que o comprador, né? o outro... mais pelo outro. Isso. E aí, como é que a gente usufrui disso tudo que está aqui, de uma marca forte, de uma marca comprometida com a entrega de qualidade, uma marca comprometida de fazer o sonho continuar sendo um sonho. Então, não é uma marca que vai te entregar um negócio aqui, que você teve um problema lá e tal. Acho que isso tudo a gente tem que dizer para o cliente. É uma marca que já realizou, nós vamos completar agora a entrega de 500 mil chaves. Isso tudo, gente, é segurança, é credibilidade, é confiança. Sem dúvida. E por mais que a opção, né,
quando a gente olha para a jornada de compra, primeiro a pessoa olha o que é o produto, depois ela olha se ela vai conseguir comprar a localização, o produto, se vai conseguir comprar em marca. A marca é o que faz desistir de todos os outros, se a marca não for confiável. E a gente tem uma marca muito forte, muito sólida, muito confiável, que nesse processo todo emocional é o que vai dar o conforto quando eu fico na montanha-russa entre razão e emoção. Uma marca que cumpre, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Super Exato. importante. A promessa. Gente, super obrigado. Obrigado, Eu que Gustavo, agradeço. novamente. Experiência, a gente... Prazer. Acho que quando o papo flui, a gente vai rodando assim, foi bom muito legal. Quando o tempo passa rápido é E porque para foi você, bom. corretor, brigadão, Alexia. E para você, corretor, mais um programa espetacular, muita dica bacana. Falamos bastante de emoção, falamos bastante de sentidos e principalmente de como esse trade-off sai um pouco da razão e faz com que você consiga realizar os sonhos. Gente, obrigado. Obrigada. E para vocês, boas vendas. Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.